Bom, então eu vou reproduzir aqui o nosso laboratório falando sobre failover cluster, tá? Eu vou mostrar aqui o cenário. Bom, vocês estão de frente com a minha lousa digital, tá? Eu estou aqui com a tela do meu Surface e eu vou desenhar aqui junto com vocês o nosso laboratório, tá bom? Então, o nosso laboratório ele vai ser composto por dois servidores o Windows Server 2019, tá? Tenho aqui o servidor 1 e o servidor 2. Na nomenclatura do cluster, esses servidores eles são os nossos nodes, tá? Ou os nossos nós do cluster. Então, vou desenhar aqui que esses servidores serão os nossos nodes. E o nome dele, dentro do Windows, né? Um é o CIA-SVR2 e o outro é o CIA-SVR3. Tá? Então, dentro do Windows Server, esse é o nome dos servidores, tá bom? Eu tenho uma terceira máquina, que é a minha máquina de administração, que eu instalei a role de iSCSI, de servidor iSCSI. Então, eu fiz isso para quê? Para que a gente possa ter 3 discos, né? 3 discos para apresentação do ambiente clusterizado. Então, eu tenho aqui 3 LUNs, né? Esse servidor está fazendo o papel do nosso storage, tá? Porque, como vimos, um cluster, ele só de fato se torna um cluster se a gente tiver a capacidade de criar LUNs e apresentar para os 2 servidores. Então, essas LUNs estão apresentadas para os 2 servidores. Gustavo, como é que é a apresentação dessa LUN? Usando o protocolo iSCSI, né, e o iSCSI ele é um protocolo que roda em cima de Ethernet, o que isso quer dizer? Quer dizer que cada servidor possui uma placa de rede que recebe o endereço IP, tá, da rede iSCSI, né, a nossa rede SAN é Storage Area Network, e a nossa rede SAN funciona usando o protocolo iSCSI, tá? Então, nós temos um endereço IP e é por meio dessa conectividade IP que o storage entrega as LUNs, né? Então, aqui nós temos um endereço chamado IQN, que é o endereço de cada servidor. Então, eu fui lá no meu storage server e falei o seguinte: apresente essas LUNs para o IQN do servidor 2 e para o IQN do servidor 3. Então, essas LUNs passaram a aparecer dentro dos nossos 2 servidores, tá? E o cluster, ele vai ter 2 virtuais IPs, né? O VIP, o Virtual IP, né? Um VIP vai ser o VIP do próprio cluster, porque o cluster tem um nome, eu vou mostrar isso para vocês na prática, tá? Então, nós temos aqui o VIP do cluster. E nós temos aqui também o VIP do serviço que a gente vai clusterizar, que no nosso exemplo vai ser um file server. Nós vamos criar aqui um file server. Então, quando o usuário digitar //fs, fs vai ser o nome mesmo do nosso file server, um dos 2 servidores vai responder, porque o cluster de file server ele obedece a topologia ativo-passivo. Um servidor é o ativo, ou seja, ele gera as LUNs naquele momento e guarda o arquivo, e o outro servidor é o passivo, no cenário de queda do nó. Então, se o nó ativo falhar, o nó passivo recebe a role de file server, tá? E quais serão esses nossos endereços IPs? Todo esse nosso ambiente está na rede 172.16.x.x, né? Eu vario aqui, ela é um /16, então eu posso variar os 2 octetos, tá? E o nosso VIP do nosso cluster é o .10.1, deixa eu só confirmar aqui. O nosso VIP é o nosso endereço IP 10.1, tá? .10.1, e o file server a gente vai colocar o IP 10.130. Então, se o usuário digitar 172.16.10.130, ele vai ter o recurso de file server dele, tá? O que isso quer dizer na prática, Gustavo? Eu acabei deletando aqui um item sem querer. Na prática, quer dizer o seguinte: se o usuário digitar //fs, ou seja, acessou esse compartilhamento, /docs, se o usuário digitar aqui, ó, /fs/docs, vamos criar esse diretório aqui, ó, docs, e dentro desse diretório gravar um arquivo,
file.txt, quer dizer que esse arquivo a gente vai especificar qual unidade que ele vai ser salvo. Tá? Aqui nós temos o nosso file.txt. E suponhamos que online seja o servidor 02. Se esse servidor vier a falhar, o que vai acontecer? A role de file server automaticamente, cara, isso aqui é instantâneo, automaticamente vai ser feito o failover dela. Deixa eu fazer aqui uma animação. Automaticamente vai ser feito o failover dela para o outro servidor. E esse servidor, o que falhou, ele vai ficar offline e o servidor anteriormente online, ele vai assumir a gestão dessa Loom. E o serviço vai continuar disponível para o nosso usuário, mesmo no cenário de perca de um servidor Node. Tá? Então, assim, recapitulando, o cluster eu tenho um servidor Node ativo e um servidor Node passivo. O passivo só assume a carga de trabalho, ou seja, o workload, se o servidor ativo vier a falhar. Isso quer dizer que eu estou garantindo a disponibilidade do meu serviço de file server para o meu usuário final. Tá? Então, esse aqui é o nosso laboratório. Vamos aqui agora, eu vou abrir o meu Hyper-V, tá? Eu estou usando o Labs Online e eu vou mostrar isso aqui na prática para vocês, tá bem? Então, vocês estão vendo aqui agora a tela do Windows Server do computador que eu vou usar para montar o cluster. Tá? Recapitulando, essa máquina é uma máquina de administração e eu vou conectar nos dois servidores Node. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa aqui é eu ir no Server Manage. Tá? E eu venho aqui em Manage, adicionar Role and Feature. E eu instalo a role de failover cluster. Tá? Eu seleciono aqui as máquinas que eu quero, no caso vai ser a SRV2 e a 3, tá? E em cada uma delas eu avanço aqui no Wizard e eu instalo a feature de failover cluster. Nesse meu lab eu já instalei a feature de failover cluster nos dois servidores, tá? Tendo a feature instalada, eu abro aqui o failover cluster, eu apenas instalei a feature. E a primeira coisa a ser feita é executar o relatório de validação do cluster. Sem esse relatório executado, a minha recomendação, não monte o seu cluster, porque a Microsoft, além dela não dar suporte, você não vai ter como garantir que tudo funcionou perfeitamente, tá? Então, eu venho aqui, ó, Validate Configuration, coloco aqui os meus nós, tá? Então, vai ser o SVR2 e o CIA-SVR3, tá? São as duas máquinas que serão os meus nós do cluster. Avanço. E eu falo que eu quero executar todos os testes ou eu seleciono o teste que eu vou executar. Ah, Gustavo, que teste é esse? Olha, eu vou executar todos os testes, mas eu vou selecionar aqui só para você ver quais são os testes que o relatório de validação do cluster irá fazer, tá? Então, vamos lá. Aqui dentro de inventário, questões de storage, ele vai listar as HBA, se for storage FC, ele vai listar as controladoras, a SCSI, tá? Ele vai ver informação de BIOS, informação de memória, informações de sistemas operacionais. Por quê? Porque os nós, entenda uma coisa, os nós do cluster, eles precisam ser idênticos. Idênticos, inclusive, na questão de Windows Update. Imagina o seguinte cenário, eu tenho um servidor que eu atualizei via Windows Update e essa atualização mudou a característica daquele recurso. E eu tenho outro servidor que não tem esse update. Nesse cenário, o relatório de validação do cluster ele vai te gerar um warning falando, cara, você tem updates que estão aplicados em um nó e não estão no outro. Eu recomendo que você deixe os dois nós iguais. Então, é uma série de testes que são feitos no relatório de validação do cluster. Validando aqui, ó, comunicação de rede, IP, a parte de storage, validando se ele consegue pegar essa Loom e movimentar entre os nós, simulando falha, tá? Cara, são vários testes mesmo. Então, eu vou voltar aqui, vou falar que eu quero executar todos os testes, vou clicar em Next e vou clicar em Next. Nesse momento aqui, ele começa a testar. É que ele está executando o relatório
de validação do cluster. Se um dia você precisar abrir um chamado de suporte na Microsoft para avaliar um ambiente clusterizado, a primeira coisa que o suporte vai te pedir é o relatório. Então, você precisa executar o relatório do cluster, tá? Então, olha só, ele vai executando e vai dando aqui o progresso, vai falando aqui se o item passou, né, se o item está pendente. Esse relatório ele demora aqui alguns minutos, tá? Mas, assim, ele é requisito para a criação do cluster. Inclusive, quando ele concluir, ele vai por aqui mesmo, vai me dar a opção de eu criar o meu cluster de failover. Então, vamos ver aqui, olha só, ele está validando o disco. Esse teste aqui, por exemplo, ele fica movimentando o disco entre os nós. Ele pega um nó, coloca o disco, bota offline, vai no outro nó. Para os 2 discos que eu adicionei, tá? Vocês vão ver aqui os discos. Valida a comunicação de MPIO. O que é MPIO? MPIO é multipath. Então, se você tiver uma rede SAN em alta disponibilidade, ou seja, com 2 paths, 2 fabrics, a feature que você precisa instalar no Windows é o MPIO, para ele saber que é uma mesma LUN vindo por diferentes caminhos. Então, você obrigatoriamente tem que habilitar o MPIO. E ele valida se o cluster ele é multipath e se você tem ou não o MPIO instalado e configurado. Então, você vê que ele continua executando aqui os testes, tá? Aqui, ó, ele simula o failover. Então, aqui ele está novamente testando as LUNs, simulando o failover. Failover é o envio da role para um outro nó, tá? E o retorno dessa role para o nó se chama furback. Então, ele está testando o failover e também validando o furback, tá? Porque eu posso, por exemplo, ter um cluster com 2 nós e falar o seguinte, cara, o file server sempre, eu quero que ele sempre rode no nó 1. Se o nó 1 cair, obviamente vai para o nó 2, mas se o nó 1 voltar à vida, faça o fallback e volte a role de file server para o nó 1. Então, ele testa os fallback, tá? Então, ele está testando aí, né? A parte disso que é realmente a mais demorada. Está testando. Pronto, testando. Olha que interessante. Já vai me mostrar o relatório de validação do cluster. Está quase concluindo. Aqui ele está fazendo comunicação de rede. Ele deve estar testando uma porta específica. Depois ele vai validar o firewall. Quase concluído. Pronto. E os testes, né? A maioria dos testes passou no relatório de validação do cluster. Aqui ele me dá o resultado, tá? Se eu clicar aqui em enviar o report, ele me mostra aqui tudo que ele fez. Esse é o relatório. Olha só, olha a barra de rolagem desse relatório. É um relatório realmente muito grande. Então, vamos lá. Vamos ver que o Warren foi isso aqui, ó. Em Network, se eu clicar aqui em Network, aqui ele me dá sumarizado e lá embaixo ele quebra. Então, ó, Validate Network Communication. Ele está falando aqui que esses nós, eles possuem apenas uma interface de rede. Isso aqui é proposital, tá? Tá aqui. Proposital porque é um ambiente de lab, tá bom? Mas no ambiente de produção, o ideal é que ele tenha comunicação com a rede SAN em outras placas de rede, né? Em placas de rede dedicada exclusiva. Deixa eu voltar lá em cima. Esse outro aqui, ó, System Configuration, Validate Memory Dump Settings. Ele está falando que é recomendado que eu sete essa configuração, né? Active Memory Dump, tá? Isso aqui é característica porque esse lab ele foi feito no ambiente de virtualização realmente com baixo recurso, tá bom? Mas no ambiente de produção, provavelmente você trabalharia com um arquivo de despejo de memória, né? Você colocaria lá o dump file de memória, né? Então, olha só, olha o tanto de coisa que esse relatório ele avalia, tá? Então, avalia a versão de BIOS, de todos os 2 servidores, olha só, do CIA SVR2 e do CIA SVR3, olha só, tá tudo idêntico, né? Ele valida aqui as controladoras, os discos,
valida aqui se os discos estão entregues para os 2 servidores, tá? Isso aqui são os temp, né? Os temp. Então, olha só, realmente um relatório muito grande, tá? E ele valida para saber se os dois estão idênticos. E só deixa eu montar o cluster se os dois estiverem idênticos. Então, tá, voltando aqui, eu marco esse checkbox, ó, Create the Cluster Now, usando os nós validados, né? Então, clico em Finish, clico em Next. E aqui eu preciso dar um nome para o meu cluster. Lembra que eu falei do VIP, do Virtual IP? Né? No nosso caso aqui, eu vou colocar como nome do cluster, sei lá, CLT. CLT é a abreviação de cluster. É um nome que eu costumo utilizar. Então, o nosso cluster vai ter o nome de CLT, tá? Cluster, CLT. E o IP dele vai ser 172.16.10. Vou colocar aqui o IP 10, eu quero essa rede, e o endereço IP 1. Então, se eu pingar 10.16.172.16.10.1, quem vai me responder é o CLT, tá? E eu clico em Next e clico em Next, tá bom? Então, aqui agora ele está criando o meu cluster, tá bom? Está criando o meu cluster aqui. Esse nome CLT, lá no Active Directory, ele cria um objeto computador e atrela com esse endereço IP, tá? Então, se você vier aqui agora, olha só, e digitar ping CLT, ele pingou. Isso aqui é um objeto computador que recebeu o IP que eu botei do VIP do meu cluster, que é 172.16.10.1. Eu vou deixar aqui um ping estendido, tá? Deixei aqui um ping estendido, porque a gente vai fazer teste failover. Então, tá, vamos navegar aqui no nosso cluster. Então, esse aqui é o cluster criado. Aqui ele fala os discos do cluster, tá bem? Ele fala aqui do nome do cluster, né? O nome do cluster é o nome CLT. Eu posso clicar aqui com o botão auxiliar propriedades e ele me fala aqui o IP, aqui, né? Tem alguns testes aqui que ele já deixa que tá ok. E as interfaces de rede e tudo mais. Se eu expandir, eu tenho aqui os meus nós. O CSVR2 e o CSVR3. Os dois estão up, tá? Os dois servidores estão up. O role eu ainda não tenho nenhuma, iremos criar a nossa role, tá? E eu temos aqui o nosso storage, que é o disco compartilhado, né? Ele tem aqui 3 discos. Um é o disco de Coro, tá? E os outros 2 é o disco de dado. Gustavo, que diabos é esse disco de Coro? Vamos lá. O que é o disco de Coro? Num ambiente Microsoft, o cluster funciona com 50% mais um online. O que isso quer dizer? Imagina o seguinte cenário. Para o meu cluster ficar online, eu tenho que ter 50% mais um, ou seja, 51% dos meus recursos up. Se eu tiver 50% dos meus recursos up, o cluster Microsoft ele vai desligar, ele vai ficar down. Vai desligar para manter a integridade do meu serviço. Gustavo, o que quer dizer ser 50%? Então, vamos lá. No meu cluster, cada nó recebe o poder de voto. Então, esse nó vota 1 e esse nó também vota 1. No cenário onde os 2 nós estão online, eu tenho aqui cada nó representa 50% do meu recurso. Então, se os 2 servidores estiverem online, eu tenho 100% dos meus recursos online. Mas se um servidor vier a falhar, esse cara vota 0. Então, o único nó votante recebe 50%. Nesse cenário de 50%, o meu cluster também ficaria down. Tá? É aí que entra o quórum. O disco de quórum também é votante. Então, se eu tiver um nó online e o quórum online, cada um agora passa a responder 33%. Então, se eu tiver o nó e o quórum, eu vou ter um cluster com 66% dos recursos online, up. Aí o meu cluster continua funcionando. Nesse caso, o meu quórum ele assume perca de um nó. Se um nó falhar, o meu cluster ficaria online. Se eu não tiver quórum e um nó falhar, o meu cluster se desliga. Por isso que eu tenho que ter um quórum.
tá? Que é um disco que vai receber poder de voto, que é esse cara aqui, tá bom? E aqui agora eu tenho os meus discos, que são os meus discos de dados, que um é o disco G e o outro é o disco F, tá? Olha só, o disco G está no CSVR3 e o disco F está no CSVR3 também, tá bom? Então, se eu vier aqui, deixa eu ver se eu estou acessível, se eu digitar aqui, ó, /CIA, traço SVR3 F dólar, que é o compartilhamento oculto, eu acessei o meu, eu vou até apagar esse diretório que a gente vai recriar ele. Eu acessei aqui o meu disco. Se eu colocar aqui o 2, que é o outro nó, eu não tenho esse disco lá. Mas se eu vier aqui e fizer o failover, more actions, simular uma falha, um exemplo de um failover, eu consigo movimentar esse disco para o outro nó, tá? Mas vamos seguir aqui, vamos criar a nossa role de file server. Então, bem que eu clico em roles, configurar role, e tudo isso aqui são recursos que eu posso clusterizar. Então, eu posso criar DFS, eu posso criar DHCP, eu posso criar file server, Hyper-V, réplica broken, no cenário de Hyper-V réplica, que eu crio um site de réplica e esse site recebe as máquinas virtuais, né? Eu posso configurar um servidor de Loom, que é o iSCSI Target Server, em cluster, tá? Eu posso criar um cluster Hyper-V, eu posso colocar o serviço de Wins ou eu posso personalizar um serviço. No nosso exemplo, nós iremos criar aqui um cluster de file server. Então, eu vou clicar aqui em Next. O Windows dá suporte a 2 tipos de file server, tá? Um file server, digamos, tradicional, né, para entrega de SMB e CIFS e até NFS, ou um file server que ele é escalonável, né? Mas aí já é uma outra explicação. E isso aqui tem muito a ver com hiperconvergência, né? Hiperconvergência de storage, inclusive. Isso aqui é a famosa feature de Storage Space Direct, ou S2D. Eu vou clicar aqui em FS, quer dizer, eu vou digitar o nome de FS, tá? E o nosso FS vai ter o IP 130.1. Tá? Não, 172.16.10.130, perdão. Esse aqui vai ser o IP da nossa role de file server. Então, eu vou clicar em Next, seleciono os discos que vão estar nessa role clusterizada, clico em Next e aqui ele está criando o meu recurso de file server. Então, tá. Então, veja bem, se eu digitar aqui agora, vou abrir aqui um outro Windows Explorer, digitar //fs, olha só, ele caiu nesse servidor aqui, no 03. E veja, não temos nenhuma file share. Vamos criar uma file share, né? Nosso exemplo, nós vamos criar aqui, adicionar file share. Eu vou criar uma file share chamada docs. Criar aqui uma file share chamada docs. Eu vou deixar aqui em quick, que é o compartilhamento rápido. Eu poderia fazer um avançado, um específico para a aplicação. Vou usar aqui o quick, né, para a gente avançar aqui. A role do file server, onde essa file share vai estar vinculada, e eu falo aqui qual é a unidade. Então, vou colocar aqui, por exemplo, na minha unidade G. E vou dizer aqui que o nome dela se chama... eu vou clicar aqui, ó. Eu vou deixar ele criar para mim. Vai ser aqui no G, tá bom? E aqui eu vou colocar o nome dela, que vai ser docs. Tá? Então, ele vai criar esse diretório no drive G, ele vai criar uma pastinha chamada shares docs, e o nome remoto clusterizado é //fs/docs. Então, eu vou clicar aqui em Next. Aqui tem algumas opções, por exemplo, essa daqui, ó, é o ABE, que é enumeração com base em acesso. O usuário só vê o diretório se ele realmente tiver permissão. Se ele não tiver permissão na pasta, esse diretório fica oculto. Ele não vê, ele simplesmente não vê o diretório. Tá? Eu não vou habilitar o ABE, né, que é a enumeração com base em acesso. Vou deixar as permissões normais, também não vou mexer com permissionamento e vou clicar em Create. Tá? Então, veja, aqui agora, se eu digitar //fs, eu tenho agora uma pasta compartilhada, que é a minha pasta chamada docs. E aqui dentro eu vou criar um arquivo. Tá? Vou criar um arquivo aqui chamado file1.txt. Vamos lá. New test documents.
Tá meio lento aqui o meu lab. Mas aqui a ideia é eu criar um arquivo chamado file1.txt. Deixa ele processar aqui. Vamos lá, olha só. E eu estou aqui no SVR3. Bem aqui, gente, eu posso mover esse recurso para o outro nó. Então, eu vou mover aqui para o SVR2. Olha só, o nó fica pendente. Ele dá um soluço aqui, né? Opa, habilitou aqui os 2 arquivos que eu havia criado, tá? Apareceu aqui. E agora ele está no nó 2. E para o meu usuário, o meu recurso continua online, tá? Vamos fazer uma coisa interessante aqui. Eu vou derrubar o nó 2. Então, deixa eu colocar aqui um do lado do outro. Olha só, eu estou acessando o File Server Docs, que está no nó 2, tá? Aqui eu estou criando, aqui, por exemplo, arquivos, ó. Deixa eu criar aqui o meu file1.txt. E eu vou vir aqui em nó e vou derrubar o nó 2, simulando uma falha. Eu vou vir aqui em Pause, Run Roles. Então, o nó está no estado de pausado e olha a minha role, saiu do nó 2 e foi para o nó 3. E olha o que acontece. Tudo continua funcionando. Isso que é a alta disponibilidade, tá? Isso que é alta disponibilidade. Então, vou voltar aqui e vou voltar ao nosso nó 2, tá? Então, voltou. Então, gente, o cluster, o que ele está fazendo? Ele está colocando a role de File7 em alta disponibilidade. E essa alta disponibilidade, ela assume a perca de um nó. Eu posso perder um nó, desligar, falhar, queimar, que o meu recurso de file server continua disponível para o meu usuário final, tá? Então, espero que você tenha gostado dessa demonstração.